Ramon Dias depende do título do Campeonato Paulista para escapar da demissão no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Palmeiras. Lucas Evangelista, enfim, está contratado. No São Paulo, preocupação com a chance de perda de um jogador dos mais promissores. Preciso falar também sobre o Vasco tentando prorrogar a permanência de Felipe Coutinho. Já o Atlético Mineiro não quer mais fazer negócio com o Cruz Maltino. Preciso contar também sobre um bastidor que envolve clubes paulistas, brasileiros, na pré-Libertadores, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero registrar que a expulsão do zagueiro Freitas, do Fluminense, foi registrada na súmula por conta de um golpe aplicado dele em Luiz Araújo. Pelo menos foi dessa maneira que o árbitro de vídeo e o árbitro em campo relataram na súmula. Bora falar também sobre o Red Bull Bragantino, que recusou a mais nova proposta do Botafogo por Henry Mosquera. Botafogo começou pedindo o jogador por empréstimo, ouviu não? Depois, proposta de 20 milhões de reais para compra em definitivo e nova recusa do Red Bull. Preciso falar ainda sobre o Santos, que busca um lateral direito no mercado em caráter de urgência. Vale a lembrança de que, até 11 de abril, apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Goianiense anunciou seu novo técnico, Cláudio Tencati, assim como o Mirassol em relação a Rafael Guanais. Para completar, o Remo oficializou a chegada do treinador Daniel Paulista. A saideira do giro de notícias, Pedro Raul segue bem com a camisa do Ceará. Agora são 4 gols em 4 partidas pelo Vovô. Hora de falar sobre o futebol brasileiro e a pré-Libertadores. Fase que parece ser uma pedra no sapato do Corinthians e também dos times por aqui. Desde 2018, sempre pelo menos um time é eliminado, na segunda ou na terceira prévia antes da fase de grupos. Desde 2018. Essa sequência começa com a Chapecoense e prossegue com o São Paulo em 19, com o Grêmio em 2021, com o Fluminense em 22, o Fortaleza em 23, o Bragantino em 24 e agora o Corinthians em 2025. Timão, que é o recordista de eliminações na pré-Libertadores, já havia caído também nos anos de 2011 e 2020. Vale a lembrança ainda de que o Bahia entra em campo nessa quinta-feira contra o Boston River, precisando vencer em casa por qualquer placar para espantar a zebra e chegar à fase de grupos. Já o Corinthians vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as 2 partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já abriu negociações com o Aston Villa para prorrogação do contrato de empréstimo de Felipe Coutinho. O vínculo se encerra na metade do ano e o Coutinho está fora dos planos da equipe inglesa. É bem verdade também que o Aston Villa precisa de uma compensação financeira para tentar diminuir o prejuízo.
Isso porque o meio atacante brasileiro havia sido comprado por 106 milhões de reais. E o seu contrato com o Aston Villa termina na metade do ano que vem. Se ele for emprestado até dezembro ou até a metade do ano que vem, vai estar livre para assinar um pré-contrato com o Vasco ou qualquer outro clube, não garantindo nenhuma compensação ao time inglês. Vasco, você sabe, passa por dificuldades financeiras e não tem capacidade para gastar muito dinheiro, especialmente para um atleta de 32 anos de idade e que já custa R$1,5 milhão de reais mensais. O Payet e o Coutinho são os donos dos maiores salários do Vasco, embora você já saiba por aqui, o Payet tem tudo para não ficar no Cruz Maltino, o contrato também se encerra na metade do ano. Desde que o Coutinho voltou por empréstimo ao Vasco, foram 18 partidas, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você, vale a pena segurar o Coutinho? Você prefere o Payet? Não ficaria com nenhum dos dois ou com ambos? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre uma joia do São Paulo, cujo contrato se encerra em janeiro do ano que vem. Eu me refiro a Matheus Alves, jogador de 20 anos de idade, titular absoluto da Copa São Paulo de Juniores, foi o camisa 10 do tricolor. Mesmo depois do título da Copinha, ele segue se destacando no time sub-20, na estreia da equipe numa competição nacional, 2 gols e 3 assistências no triunfo por 5-1 contra o Grêmio em Porto Alegre. E a situação do Matheus Alves causa alguma preocupação no tricolor por causa do seu contrato. Vale a lembrança de que a partir do segundo semestre ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro time. Importante lembrar também que antes da Copa São Paulo de Juniores, houve uma determinação do Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, que só jogariam atletas na Copa São Paulo que tivessem contrato longo. Mas, por alguma falha administrativa dentro de Cotia, permitiu-se que o Matheus Alves jogasse a Copinha, mesmo com um contrato mais curto. Para evitar qualquer problema, o São Paulo já fez uma proposta ao Juliano Bertolucci e recebeu uma contraproposta que não está distante daquilo que o São Paulo pode oferecer. Até por isso, existe otimismo no Morumbis e também em Cotia em relação à permanência do atleta. Jogador que na temporada atual soma 9 jogos, 3 gols e 6 assistências no sub-20, pelo time principal esteve em campo em 2 oportunidades. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o 7º reforço alviverde, enfim, é oficial. Lucas Evangelista será anunciado a qualquer momento, mas ele foi aprovado nos exames médicos e será reforço alviverde. Operação de 4 milhões de euros ou 24 milhões de reais. Dessa maneira é possível cravar que o Palmeiras alcança a marca de 440 milhões de reais de investimento com contratações em 2025. Vale a lembrança de que o Evangelista já havia se acertado com o Palmeiras na semana passada, mas na primeira rodada de exames o Palmeiras constatou uma alteração e o submeteu a um segundo teste, que aconteceu nessa segunda-feira. Na quinta pela manhã, ou seja, nas últimas horas, surgiu o resultado aprovando a contratação do Evangelista. Ele se junta ao Verdão, mas não tem condição de disputar a final do Campeonato Paulista. O prazo de inscrições na competição já se encerrou. O Evangelista passa a ser a alternativa para o Super Mundial de Clubes, para a Libertadores da América, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Só para completar sobre o Verdão, vocês lembram de Riquelme Felipe? Atacante que é destaque no time sub-20 e que já havia tido uma proposta do Nottingham Forest na temporada passada, certo? O Wolverhampton é o mais novo interessado e o clube inglês que disputa a Premier League sugeriu uma oferta de 6 milhões de euros fixos, mais dinheiro em bônus. Palmeiras ainda não se posicionou. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Ramon Dias será demitido pelo Timão caso não vença o Campeonato Paulista. O recado ainda não foi completamente dado ao treinador, mas essa decisão já está tomada pelos homens do departamento de futebol. A avaliação é de que o trabalho no ano passado foi ótimo, Ramon teve papel importante para salvar o Corinthians da zona do rebaixamento e para classificar o time para pré-Libertadores, mas foi meio que inaceitável cair mais uma vez na pré-Libertadores, pelo fiasco como um todo e pela oportunidade de brigar por um título de muita expressão. A Libertadores, o Corinthians vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Diante desse cenário, ou o Corinthians vence
o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista ou o Ramon Dias será demitido. E vou dizer mais, se o Corinthians perder por uma diferença grande para o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo, Ramon Dias pode acabar dançando ainda no final de semana. Vale a lembrança de que nos últimos 8 anos, 4 técnicos corintianos foram demitidos depois de tropeços contra o Palmeiras: Cristóvão Borges, Thiago Nunes, Mancini e Antônio Oliveira. A saideira sobre o Corinthians: o estádio alvinegro é o único do futebol brasileiro a registrar mais de 40 mil pessoas em todas as partidas dessa temporada. O Corinthians alcançou um incrível número de 29 jogos consecutivos como mandante, levando mais de 40 mil torcedores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, tem live. Tchau!